Estamos a falar sobre materiais para construir paredes, que é conhecido como bloco térmico, porque foi um dos primeiros a aparecer no mercado em Portugal. A sua composição é feita de agregado leve de argila expandida. Este material é muito utilizado para fazer paredes exteriores. Não é um material estrutural. Veio resolver muitos dos problemas que o tijolo tradicional nos trouxe e hoje é a base do grande sistema que é muito aplicado e muito reconhecido, que é o sistema ETICS, que muita gente conhece como capoto. E para finalizar, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens deste material. Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos no segundo vídeo desta sequência do ARC Materiais. E de que é que estamos a falar nesta sequência e neste vídeo? Estamos a falar sobre materiais para construir paredes. Já há um vídeo anterior a este onde eu te falo sobre o primeiro material, sobre um material que é o material mais conhecido e mais utilizado na construção em Portugal, que é sobre o tijolo. Se quiseres ver esse vídeo e espreitar, eu vou deixar aqui o link para isso até lá. E é importante ver esse vídeo porquê? Porque esta sequência é constituída por 3 vídeos. O primeiro foi sobre o tijolo, o segundo é sobre este material que está aqui e no final vai haver um vídeo de comparação entre os dois. Esse é um dos materiais mais utilizados atualmente para fazer precisamente paredes, o que nós tecnicamente chamamos de construções de alvenarias. Por isso vai até lá espreitar, vê esse vídeo que faz muito sentido e agora acompanha-me aqui neste segundo vídeo a falar sobre este material que está aqui. E que material é este que está aqui em cima da mesa a ocupar grande parte do espaço de tela, que é grande e que é um material muito importante atualmente. Temos aqui, a acompanhar-nos ao longo deste vídeo, um bloco. Existem vários tipos de bloco no mercado atualmente e este é tecnicamente designado de bloco térmico. E eu trouxe o bloco térmico porquê? Porque foi um dos primeiros a aparecer no mercado em Portugal e foi também um nome que uma marca em Portugal registrou. Por isso, o bloco térmico só existe este que está aqui com este tom mais rosado que vocês podem ver e foi registado por uma marca que começou a desenvolvê-lo aproximadamente nos anos 90 em Portugal. Por isso, sempre que virem bloco térmico, é este que está aqui. Existe depois bloco de betão, bloco de cimento, muitas outras designações para vários tipos de bloco, mas em resumo, o que importa é falarmos sobre este novo material, independentemente de ele ser o térmico ou não, é importante trazê-lo para esta sequência porque faz muito sentido neste tema das paredes. E começo sempre os vídeos do ARC Materiais a falar sobre as características do material, ou seja, de que ele é feito. E mais uma vez vou reforçar que vou falar das características aqui especificamente do bloco térmico e vou deixar de parte e vou deixar de fora todos os outros tipos de bloco no mercado e vou focar neste. O bloco térmico, a sua composição é feita de agregado leve de argila expandida. Ou seja, quem viu o vídeo anterior sabe que a base do tijolo também é argila, mas aqui ela é tratada de uma forma diferente. Neste caso é feito um processo de queima da argila natural num forno rotativo a altas temperaturas e depois os gases que são libertados nesse processo vão ser retidos e vão fazer com que ela a expanda. Então dá para ver aqui, principalmente na imagem, eu depois vou pondo aqui imagens ao longo do vídeo para vocês verem, que isto não é um material denso, muito compacto, não. Há aqui uma certa rugosidade, há uma certa textura e deve-se precisamente a essa origem, a esse processo, a essa forma de tratar a argila. Ou seja, isto não é só constituído por matéria-prima, é a matéria-prima e ar sujeito a altas pressões, altas temperaturas que faz este processo de expansão e dá origem depois a este bloco no processo de moldagem e corte e no processo para finalizar a peça. E a peça no final tem este formato paralelepípedico e tem, neste caso, as furações na vertical. Eu estou a mostrar no vídeo a peça como ela é aplicada, não está ao contrário. Esta é precisamente a forma de aplicar o bloco térmico. E existem também várias dimensões. A base normalmente é aqui os 50 pelos 19 e depois em termos de espessuras existem várias opções, várias dimensões. Temos desde o 15, 20, 25, 30, etc. Aquele que eu tenho aqui hoje é um de 20, mas existem muitas dimensões e muitas variações destas peças, tudo depende depois do uso e da aplicação que queremos dar. E isso leva-me ao próximo tópico, que é precisamente o tópico da aplicação. Como é que este material é aplicado e como é que ele se instala na prática?
Ele é aplicado em sobreposição, ou seja, uma peça sobre a outra, e normalmente, por regra, é aplicado com junta desalinhada, ou seja, está aqui uma peça, a próxima que viria estaria neste sentido e a junta ficaria desalinhada, e a seguinte voltaria para aqui, e etc. É possível, pequeno parênteses, é possível fazer a aplicação do bloco térmico com junta alinhada, todas assim seguidinhas uma com as outras, e pode fazer sentido em algumas situações, mas é preciso fazer um reforço estrutural de X em X fiadas para garantir a estabilidade da parede. E essa aplicação é feita aqui na lateral através deste encaixe mais fêmea, ou seja, está aqui a fêmea e na outra peça a seguir viria o macho. E depois na horizontal é colado com argamassa de colagem e leva à peça seguinte, etc. Um pequeno pormenor que é importante referir em relação a isso e à colagem desta peça. O bloco térmico tem, num dos lados, é completamente aberto e completamente perfurado. No outro lado, ele é diferente, ele é assim, é tapado. Eu vou meter imagens no vídeo para explicar precisamente isso. E porquê que aqui, neste lado, ele é assim tapado? Porque, a bom rigor, o posicionamento correto do bloco é este. Ou seja, a argamassa é simplesmente barrada nestas duas linhas que estão opacas e depois, quando vem o seguinte, cola sobre ele. Porque é muito importante garantir que na aplicação não entra argamassa de colagem aqui para este espaço central, para a caixa de ar. Atualmente já existem no mercado doseadores próprios para fazer esse processo, ou seja, uma espécie de umas gamelas, de umas caixinhas. Nós metemos a argamassa de colagem lá dentro, ela encaixa aqui no bloco, eles passam e a argamassa vai ficando doseada direitinha e alinhada, depois simplesmente pousa-se o próximo bloco, pousa-se o próximo bloco. Por isso, um dos lados é fechado e o outro lado é completamente aberto. Se tiver já a oportunidade de estar com um bloco térmico na mão, e se estavas a perguntar porquê que os lados são diferentes, é precisamente por isso. Tem a ver com a forma correta de aplicação deste material. E qual é a maior aplicação deste material em específico? É aquilo que a maior parte de nós conhece e reconhece. Este material é muito utilizado para fazer paredes exteriores. Ou seja, para a construção de alvenarias, como nós dizemos aqui na gíria profissional. E o que é isto de alvenaria? Pequeno parênteses, que é a construção de um todo utilizando unidades individuais. E este é o material perfeito para isso. Porque aquela que é a sua função essencial é precisamente isso. Preencher vazios, fazer as paredes, criar elementos simplesmente de divisória. Não é um material estrutural. E isso é importante ressalvar. O bloco não tem a função estrutural, apesar de ele ser assim denso, ter esta aparência resistente, não é o material estrutural. É utilizado simplesmente para preenchimento com esta função de construir alvenarias e não para suportar estruturas, para suportar peso, etc. Existem também, pequeno parênteses, peças próprias feitas com o mesmo material para criar guias para depois fazer eventualmente vigas, cantos de pilar, etc. Mas o material em si, o bloco térmico em si, os derivados da argila expandida não são estruturais. E qual é a grande potencialidade deste material que veio completamente revolucionar a nossa construção? Este material é usado por excelência para fazer o sistema de parede simples, ou seja, uma parede com um elemento só que depois é isolada pelo exterior. E isto foi completamente transformador e completamente inovador quando surgiu na construção em Portugal. Porque veio resolver muitos dos problemas que o tijolo tradicional nos trouxe. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, que muitos dos problemas dos edifícios que foram construídos entre os anos 80 e os anos 2010 derivaram do facto das paredes, das alvenarias serem feitas com tijolo tradicional. Aqui o bloco térmico veio resolver muitos desses problemas e tornou-se num substituto por excelência do sistema que mais era utilizado na época, que era o sistema de parede dupla. O sistema de parede dupla implica que haja uma fiada de tijolo de um lado, outra fiada de tijolo do outro, eventualmente isolamento na caixa de ar, ou seja, um sistema muito trabalhoso. E este material surgiu como substituto, surgiu como um material que veio transformar e veio criar uma alternativa. E em que é que eles se focaram para criar essa alternativa? Foi aqui, precisamente, no desenho destas aberturas, no desenho dos alvéolos, na forma como esta peça trabalha. Primeiro grande fator inovador, eles pegaram na mesma base, na mesma matéria-prima e transformaram-na de uma outra forma, criaram aqui este agregado de argila expandida. Depois, segundo, começaram a experimentar uma outra forma de conjugar aqui estes interiores, de desenhar as furações, de desenhar os alvéolos, e isso também foi revolucionador. E depois inovaram também no tamanho e na dimensão da peça. Por isso, este processo
criativo, chamemos-lhe assim, este processo científico também, este processo de aprendizagem, de estudo e evolução aconteceu muito ali nos anos 90, foi acontecendo ao longo dos anos 2000 e, entretanto, entrou em força aqui na construção e começou a ser cada vez mais aplicado. E hoje é a base e a essência e o cerne do grande sistema que é muito, muito aplicado e muito reconhecido, que é o sistema ETICS, que muita gente conhece como capoto. Ou seja, esse sistema não se faz com tijolo, esse sistema faz-se aqui com o bloco térmico. E foi esta nova peça e este novo material que permitiu sistemas como esses existirem e funcionarem. Na origem era feito com várias espessuras, 10, 15, 20, 25, 30. Os mais fininhos de 10 e 15 eram utilizados para fazer paredes interiores. Os de 20 eram utilizados para fazer a divisão, por exemplo, entre fogos, entre apartamentos, já ali com um bocadinho mais de massa. E aqui os de 25, 30, por aí acima, eram utilizados, acima de tudo, para a parede exterior e para o sistema ETICS. Atualmente, a aplicação das espessuras de 10, 15 caiu em desuso, não é feita, não é utilizada para paredes interiores e é utilizado por excelência precisamente para as paredes exteriores e para esta questão do sistema ETICS, que é muito, muito aplicado e esta é a base desse sistema. E para finalizar, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens deste material, porque eu trouxe muita coisa de bom, mas também trouxe algumas coisas de menos bom e vamos falar sobre isso porque é importante ressalvar os dois lados. Primeira grande vantagem deste material, ele trouxe novamente a possibilidade da aplicação e da construção de paredes com um passo só, com uma só peça, o que se tinha perdido com a tradição do sistema de parede dupla de tijolo. Ou seja, com uma só peça nós já fazemos todo o elemento da parede e tudo aquilo que é preciso para fazer a espessura total. E só precisamos de aplicar argamassa de colagem aqui na superfície horizontal, como eu falei, porque aqui na superfície vertical eles simplesmente encaixam uns sobre os outros e não é preciso despender desse material, dessa argamassa de colagem aqui para as juntas verticais. E este encaixe mais fêmea tem outra vantagem que é muito mais fácil aprumar e alinhar a parede, porque todas as peças vão encaixando umas sobre as outras e já está aqui a linha guia, ou seja, não há a possibilidade de uma peça ficar um bocadinho mais à frente com a outra, um bocadinho mais inclinada do que a outra. Eles simplesmente têm que garantir que a primeira fiada está aprumada, está alinhada na horizontal e depois vão seguindo aqui, encaixando peça sobre peça sobre peça e conseguem muito mais facilmente garantir a geometria e o correto alinhamento da parede através deste encaixe e desta inovação que este bloco também trouxe. E é também um material mais rentável, porque nós com uma peça só cobrimos mais área, cobrimos muito espaço, ou seja, precisamos de menos peças para garantir a mesma área e os mesmos metros quadrados. E tem também uma elevada resistência mecânica. E o que eu quero dizer com isto? Aguenta muito melhor os choques, é muito mais resistente, tem aqui muito mais densidade e é muito menos provável partir, estragar ou destruir em obra. E para finalizar, a grande vantagem que é preciso assinalar deste material e que é preciso destacar e que é o fator diferenciador que o bloco nos veio trazer, acima de tudo aqui o bloco térmico, que é um muito bom comportamento térmico que esta peça nos permite. Como eu expliquei aqui no desenho dos alvéolos, e isto é que é importante que é destacar, que é o facto de este buraco não ser alinhado com este e este não ser alinhado com este, ou seja, há aqui um jogo intercalado entre os cheios e os vazios, faz com que, quando temos a peça assim, nesta posição, não é? No fundo, o calor ou o frio que está deste lado, quando passa para o primeiro alvéolo, tem muito mais dificuldade em passar para o segundo e em passar aqui para o terceiro. Ou seja, o facto de ele ter este desenho perforado com as perfurações desenquadradas e desalinhadas faz com que ele seja muito melhor em termos de comportamento térmico e um muito melhor isolante. Ou seja, o frio que está aqui é muito mais difícil chegar ao interior e o calor que nós produzimos no interior e queremos manter lá dentro e queremos garantir que ele não sai, fica muito mais facilmente retido e demora muito mais a dissipar-se para o exterior. Ou seja, em termos de comportamento térmico, em termos de benefícios energéticos, em termos de eficiência energética, este material é muito mais eficiente e faz dele muito mais amigo do ambiente, porque por si só a peça, só o bloco, tem uma grande eficiência energética e, apesar de ele ser usado com o sistema de isolamento na face exterior, ele por si só a peça em si, já tem um muito bom comportamento térmico. Já se conseguem muito bons fatores de U, como eles chamam, simplesmente com a solução com esta peça e com este bloco.
Um pequeno detalhe final, que isto é aqui um pormenor mais arquitetónico, que é esta peça é assim uma peça rugosa, com textura, não é? Tem assim algum movimento. E é possível aplicar, e já há alguns arquitetos e alguns profissionais que usam essa solução e faz sentido, e também é uma forma de economizar, que é assentar para o interior, neste caso imaginem aqui na face interior, pôr simplesmente o bloco à vista e pintar. Se as juntas forem todas alinhadas na vertical, como eu falei lá no início do vídeo, podemos simplesmente depois pintar a face interior e já temos ali um acabamento pronto, com alguma rugosidade, com alguma textura, é verdade, mas que faz sentido e é uma solução muito económica e que já muitos profissionais acabam por utilizar para evitar revestimentos extra, argamassas extra, etc. Porque nunca será uma superfície que a gente põe a mão e está fria. Este caso, no bloco, isso não acontece. E para terminar, vamos falar sobre as desvantagens, porque este material também tem algumas coisas menos boas. A primeira desvantagem é, temos aqui uma peça maior, temos aqui outro tipo de material, temos outro tipo de desenho, outra forma de produção, ou seja, é um material mais custoso. Em termos de investimento, digamos assim, à peça, à unidade, este material é um material com um custo um bocadinho acrescido e um bocadinho acima das outras alternativas que existem no mercado. Mas depois também tem aqui uma dimensão considerável e há aqui um equilíbrio entre custo-benefício que tem que ser bem ponderado, tem que ser aquelas continhas bem feitas, ou seja, uma peça em si aqui do bloco térmico é mais cara do que a sua concorrência e as suas alternativas, mas depois um bloco térmico sozinho, só uma peça também cobre maior área e maior superfície. Por isso é importante não considerar só a peça da unidade, eu refiro que é mais caro porque efetivamente é significativa essa diferença de valor, mas depois em termos globais, em termos de áreas, em termos de metros quadrados, como quando nós fazemos aqui a previsão de uma orçamentação, fazemos sempre por metros quadrados, em termos de metros quadrados é importante fazer bem essas continhas para perceber se no final a diferença de valores é assim tão significativa quanto isso. Outra desvantagem tem a ver com aquilo que eu já fui demonstrando ao longo do vídeo, que é o peso da peça. Estas peças são maiores, cobrem mais área, é verdade, mas depois também são mais pesadas e torna mais difícil manusear em obra e lidar com elas no dia-a-dia e principalmente posicionar em posições mais altas. São peças que exigem aqui um bocadinho mais de esforço físico no assentamento, no posicionamento, na aplicação, como eu falei, por isso não deixa de ser uma desvantagem em termos braçais, esta peça e este material vai ser sempre mais exigente. E para finalizar, a última desvantagem tem a ver também com o facto de ele ser um material mais resistente, também o torna mais duro e mais difícil para abrir depois os roços, aquelas coisas que são muito comuns depois para as infraestruturas e para as instalações interiores. A tradição construtiva portuguesa tem muito disso, que é a abertura de rasgos para passarmos a água, eletricidade, telecomunicações, etc., infraestruturas. E depois, como este material é mais duro, é mais resistente, torna um bocadinho mais difícil também essa abertura de roços. Por isso, em termos de trabalho braçal, como eu disse, é uma peça mais difícil de manusear e mais difícil depois rasgar para fazer aqui a passagem dos roços, que é fundamental para o sistema construtivo que ainda nós usamos muito. Mas apesar dessas desvantagens, quero ressalvar que ainda assim as vantagens são muitas e que este é um material que é muito utilizado atualmente. Nos últimos 20, 30 anos tem estado aqui a começar a crescer gradualmente e hoje é padrão, é comum e é aqueles materiais que nós mais indicamos quando estamos a falar, acima de tudo, de moradias ou até edifícios de grande altura em que temos muitas alvenarias, muitos espaços vazios para preencher. Este é um material de excelência que está aí em força no mercado e que faz sentido que continue a crescer e continue a existir, porque tem aqui muitas vantagens, como eu falei anteriormente. Existem já também no mercado muitas variações desta peça que está aqui, ou seja, bloco térmico com, por exemplo, isolamento já no meio integrado na própria peça. Temos aqui os alvéolos, depois temos aqui isolamento. Existe, por exemplo, o bloco termoacústico, o mega térmico, são soluções com maior dimensão, com mais alvéolos, com algum trabalho aqui diferente na configuração interior que o tornam ainda mais eficiente, ainda mais eficaz em termos de isolamento térmico. Por isso, esta peça foi a base, foi aquele grande substituto que surgiu em relação ao tijolo tradicional, mas nos últimos 20 anos também foi evoluindo e criando alternativas cada vez mais eficazes e cada vez mais beneficiadoras das questões térmicas e acústicas, mas a base e a essência é esta peça que está aqui e era importante, muito importante trazê-la para esta temática das paredes, das alvenarias. E agora, para terminar esta sequência, vai haver um vídeo de comparação em que vamos pôr aqui frente a frente
tijolo tradicional e o bloco térmico. E vou falar muito rapidamente sobre as vantagens e desvantagens, equiparando e pondo lado a lado, para também ajudar na vossa decisão. Existem muitas soluções no mercado, atenção, volto ao início, existem várias alternativas do bloco, existem várias alternativas para materiais, mas estes são os mais comuns, são os mais reconhecidos e são também aqueles que as pessoas mais me perguntam sobre eles, são aquelas questões que surgem com muita frequência ainda. Vou para uma parede dupla de tijolo, vou para uma parede de bloco térmico, vamos para o sistema ETICS, vamos para uma solução mais tradicional. Estas dúvidas são constantes, recorrentes, por isso trouxe estes dois materiais. Agora vou comparar os dois e queria que deixasses agora aqui nesta fase final, nos comentários, se por exemplo fará sentido para ti, tu que tiveste a curiosidade de ver este vídeo do bloco térmico até ao fim, tiveste curiosidade de perceber como é que ele funcionava, se tens também curiosidade em saber como é que é esta questão do sistema ETICS tão falado e associado a este material. Como toda a gente conhece, o capoto. Se achas que faz sentido, na sequência destes vídeos, eventualmente ponderarás fazer aqui um vídeo mais completo a falar sobre o sistema, com todos os seus elementos, com todas as suas composições. Estou a ponderar isso, mas quero que deixes nos comentários a tua opinião e aquilo que tu achas. E claro, quero que me digas o que é que mais gostaste de aprender e descobrir neste vídeo. O bloco térmico é já um material muito conhecido, amplamente divulgado, mas ainda há muito desconhecimento sobre as vantagens, desvantagens, porquê bloco, porquê tijolo, como eu disse ainda agora. Por isso, deixa nos comentários o que é que mais te surpreendeu neste vídeo. E se ainda não o fizeste, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e vê comigo esta sequência até ao fim. Vamos agora juntos aqui ao vídeo de comparação. E se ainda não viste o vídeo do tijolo, tenho a certeza que ficou aí a curiosidade, por isso toca aí lá espreitar. E vamos terminar esta sequência pondo aqui um frente a frente e um lado a lado. Não te esqueças, subscreve, acompanha, deixa gosto no vídeo e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.